Que a graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. E sejam todos bem-vindos em nome desse Jesus maravilhoso. Amém. Para que possamos realmente glorificá-lo com toda a consolação que Ele coloca em nossos corações. Amém. Nós estamos com o tema anual, com o ano da consolação. E esse tema diz o seguinte: a mesma consolação recebida deve ser oferecida, porque bendito seja o Deus que nos consola na nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E este mês de abril estamos falando que a Bíblia Sagrada é para ensinar e consolar cristãos. Quem não é cristão, quem não tem certeza da salvação, quem não tem certeza que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados, não serve essa consolação. Porque essa consolação ela está contextualizada com a fé oferecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto do mês diz o seguinte: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ou seja, Ele não veio aqui fazer o que Ele quis, porque esse mundo aqui não é dele, o contexto desse mundo não tem nada a ver com Deus, o sistema, nada tem a ver com Ele. Por isso que no Pai Nosso Ele diz assim: venha a nós o vosso reino. Ou seja, quem reina aqui não é Deus, não é Jesus. Ele só reina no coração, na vida de quem tem uma responsabilidade cristã, de quem tem esse contexto. Então, por isso que Jesus também não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, da Bíblia Sagrada, tenhamos esperança. Maior evidência de que a consolação é o próprio Espírito Santo é a de que Cristo é a própria palavra de Deus, escrita na Bíblia Sagrada para alcançar todas as gerações e por fim encarnada entre os humanos por um tempo de visão da história, para dar a salvação que a Bíblia escrita testifica. Portanto, desprezar o consolo da Bíblia é odiar e rejeitar a revelação que Deus deu de si mesmo. Isso é pecado. É rejeitar, é querer continuar ignorante sem aprender a fazer a vontade de Deus assim na terra como é no céu. O consolo da lei bíblica não deixa o coração fiel confundido. Esse é o grande presente para a gente. A gente tem esse consolo e esse consolo não deixa quem aprende a Bíblia, quem se interessa para pegar todos os ensinos da Bíblia, essa pessoa não fica confundida. E o nosso texto no Salmo 119, versículos 76 e 80 diz o seguinte: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste a teu servo. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Então, quem não quiser ser enganado, tudo que aprender da Bíblia Sagrada, passe a praticar no contexto da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aí não vai ter confusão. Agora, se você quer pegar a lei pela lei, os salmos pelos salmos, os profetas pelos profetas, os livros históricos pelos livros históricos, você vai se arrebentar todo, porque ali é a palavra de Deus mesclada com os sentimentos humanos. Mas quando você pega a graça em nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus pura e eficaz em um humano que não tem pecado. Por isso que toda a Bíblia se contextualiza no Senhor Jesus Cristo. Então, entendendo-se que o consolo procede da benignidade de Deus, conforme a sua palavra regeneradora dada a quem o serve, fica claro que quem não o serve conforme a sua palavra ensinada das Escrituras, se confunde
e jamais será consolado, ainda que seja uma pessoa muito religiosa, conforme o pastor Rivaldo tratou aqui domingo de uma forma muito clara, que fica ineficaz a fé dessa pessoa e toda a sua religiosidade. Pelo que o cristão rejeita o consolo do ópio, até do ópio religioso, e se instrui na Bíblia para se relacionar pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. E tudo que fizer por palavra ou por obra, fazer em nome do Senhor, dando graças a Deus por Jesus Cristo. Amados, o que é que ele está dizendo aqui? Foi muito bem tratado isso aqui domingo, para a glória de Deus. O ópio da religião é o que disse Karl Marx. É o ópio do povo. A religião é mesmo, está provado. Por isso que Cristo não é religioso. Cristo não se apega em nenhum dogma. Ele mostra a salvação e diz: olha, ame, se arrependa dos pecados, morri na cruz por todos, e eu te consolo dizendo: se você se arrependeu, se você se esforça para melhorar a cada dia, fica tranquilo, eu te consolo com a minha salvação, porque eu já paguei os teus pecados. Se arrependa todo dia, não somente 70 vezes 7, porque a quantidade do teu arrependimento eu tenho infinitamente mais para te dar perdão. Porque a nova do Evangelho é santa paz e perdão. E só tem paz quem é perdoado, quem sente que tem o perdão legítimo. Senão não dá para ter paz, sabendo que a gente tem tanta coisa errada na vida da gente. Então a paz só vem se a sua consciência e o seu coração absolver aquilo que está falando sobre a paz, sobre o arrependimento. E você está salvo com nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que quando chega aqui no culto, bonitinho, aquela coisa: eu gostei, a pregação foi linda, eu saí da igreja extasiado, mas quando eu cheguei lá fora, fiquei triste de novo, acabou minha vida. Então foi só um ópio, foi religiosidade. Porque cristianismo não é para você chegar na igreja e se sentir bem, quando sair dali, o seu mundo acabou. Não, você vai sair do culto para aplicar as bênçãos, as coisas que você tem ouvido. Você tem sido consolado para trabalhar, para levar lá para fora, para dar o testemunho do reino de Deus, puro e santo, no meio do reino corrupto da humanidade que precisa do seu testemunho. E para hoje, honrando a Deus, se escreve em Romanos, no capítulo 10, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias aí, se possível, capítulo 10, versículo 4, aí pula de 9 para o 11, 10, 4, aí pula para o 9 até o 11, veja o que é que diz a palavra de nosso Senhor, e o nosso subtema é: o fim da lei escrita é distinguir o consolo em Jesus. O fim da lei escrita é distinguir o consolo em Jesus. O fim de tudo que está escrito lá, da lei, dos profetas, dos salmos, tudo é para que você distinga Cristo sendo o seu consolador, Cristo sendo o seu conforto, Cristo sendo a razão da tua vida e da tua esperança. Amém? Diz assim o texto 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você quer justo? Quer ser justo? Então desista de querer dar uma de bonzinho, porque você sabe que não é toda hora que você é bonzinho coisa nenhuma, a gente é muito mais fingido do que bom. Agora tenha certeza da graça de Deus na sua vida, do seu arrependimento sincero, e de você recomeçar com sinceridade de coração, porque o fim da lei é para isso. Porque se for a lei pela lei, você está condenado e não tem saída. Então, vou repetir: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pula para o 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Por isso que o tema da semana é: o consolo da lei bíblica não deixa o coração fiel confundido. E todo aquele que crê em Jesus, em detrimento de toda a lei, de toda a graça, do profeta e de tudo mais, essa pessoa está consolada, porque ele vai entender que tudo que está escrito na lei é para ele ter consciência do quanto ele não presta. Olha como é que diz a palavra de Deus em Romanos 3, 19 e 20. Ele diz assim: olha, não há justo nenhum sequer. E tudo que a lei diz para os que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca fique calada e todo mundo saiba que já é condenado diante de Deus. Porque tudo que está escrito na lei é para que você tenha essa certeza, porque pela lei nenhuma carne será justificada por Deus. Porque o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei é para você saber que você não presta. A lei é para você saber que por maior esforço que você faça, você não pode ter salvação, porque você peca de manhã, de tarde e de noite. Então pela lei você não tem saída. Então a lei ela aponta para Cristo. Ela diz: olha, eu estou mostrando tudo isso para você, mas tem uma saída, é Cristo. Então o fim da lei é quem? É Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Também nós encontramos lá em Lucas 16:16. Jesus disse assim: olha, a lei e os profetas prevaleceram até João. E depois de João, o reino de Deus é tomado à força. Ele é tomado por quem se esforça no arrependimento, por quem se nega a si mesmo, por quem acredita na minha graça. O reino de Deus agora não é uma religiosidade, nunca foi, mas as práticas eram. Então de João para cá, você é responsável por si mesmo. Não vai precisar de ninguém mais estar lhe bajulando. É você agora que tem que ter a conduta de filho de Deus, porque o Espírito Santo está aí para isso, para que você assuma esse caráter. E também quando chega em Gálatas 3:19, ele diz: olha, para que a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Então o objetivo da lei é lhe educar, até que venha aquele para quem está a promessa. E Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás. Então o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, amados, não se condene mais pelos seus pecados, se arrependa e mude o caminho, mude de direção. É isso que se precisa fazer. E o consolo é para isso, para você não se confundir. Quando alguém me dizendo: olha, tem que guardar o sábado. Está fazendo besteira. Tem que guardar o domingo. Está falando besteira, porque para Deus não tem sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça. Você já morreu para esse mundo. Você agora vive pela graça de Deus. Não existe mais nada desse mundo além de pessoas para que você alcance para Ele. Então a vida pela graça é essa. É você se renunciar, se negar e viver em função da salvação do seu próximo, se é que você já tem certeza da tua, consolado por esse Espírito. E a nossa conclusão, baseada em Gênesis 3, versículo de 11 a 15, e em Romanos 1, de 1 a 2, diz assim: no início da Bíblia Sagrada está escrito, para ensino cristão, que a mulher sendo mal orientada acerca da ordenança de Deus, foi confundida e enganada pela serpente, E que Deus, por sua vez, a consolara, prometendo-lhe que o Salvador da lei da vida, que destrói o mal, nasceria da Virgem. Gênesis 3, 11 a 15, que diz: Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, eu me confundi, a serpente me enganou, eu caí na lábia, fiquei confundida, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a mulher ela transgrediu aquela ordenança,
Aí Deus diz: olha, eu vou fazer o Consolador nascer de uma mulher. Aquele que destrói o mal vai nascer de uma mulher para consolar o mundo, para consertar tudo com a lei do Espírito de vida. Então esse homem que tem a lei do Espírito de vida é o filho de uma mulher sem intervenção de homem algum, para a glória de Deus. Essa escritura justifica como cristão fiel todo aquele que é humilde e que, para não se confundir, se consola nos ensinos bíblicos para aprender a lei do Espírito de vida em Cristo, que o livra da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe e que a gente possa prontamente acatar isso e viver como redivivos com Deus, sem medo da condenação do pecado, vivendo agora para a salvação dos outros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.